Fala Dev, seja bem-vindo ao canal Área Dev e se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E hoje vamos dar continuidade ao nosso treinamento de JavaScript, então vamos para a tela. Bom, eu estou aqui no Notion, lembrando que eu vou deixar o link aí, tá, do Notion na descrição do vídeo e aí você tem acesso ao conteúdo, beleza? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade ao nosso treinamento na seguinte aula, tá? A gente vai ver hoje sobre eventos. Então você já clica aí e vamos entender um pouco sobre os eventos, tá, pessoal? Bom, seguinte, quando acontece alguma ação no seu sistema, tá? Estamos nos deparando com um evento, certo? O sistema irá disparar algum tipo de sinal quando o evento acontecer, certo? Bom, alguns exemplos de eventos são: ao clicar com o mouse sobre um elemento ou passar o cursor sobre o mesmo, ao pressionar uma tecla do teclado, ao redimensionar ou fechar a janela do browser, você está realizando um evento, ao terminar de carregar a página, ao fazer um submit em um formulário, submit, lembrando, é quando você clica naquele botão de enviar os dados, né, do seu formulário, ao reproduzir, interromper ou encerrar um vídeo, tá? Você está realizando um evento também, ao retornar um erro, certo? Vamos ver aqui, ó, a terminologia dos eventos, tá? Ó. Bom, os eventos são disparados ou propagados, tá? Você pode ouvir em alguma documentação ou ver essa palavra, propagados, tá? Propagação, beleza? Quando um evento ocorre, muitas das vezes ele é descrito como tendo sido disparado ou propagado, tá? Bom, os eventos disparam scripts, tá? Para ficar claro. Disse que eventos disparam uma função ou script, beleza? Então vamos lá, ó. Podemos definir um evento em 3 passos simples. Quais são esses 3 passos simples? Bom, o primeiro, você precisa selecionar o elemento, tá? Que você deseja realizar aquele evento. 2, especifique o evento. Que tipo de evento você quer realizar com aquele elemento? Se você quer realizar um clique, mover o mouse, né, recarregar a página, você tem que especificar o tipo de evento, tá? E 3, chamar o seu código, certo? Bom, existem 3 tipos de rotinas de tratamento de evento, tá? São elas, as rotinas de tratamento de evento HTML, tá? Essa é uma prática ruim, certo, pessoal? Mas você precisa estar ciente dela porque talvez você a veja em códigos mais antigos, tá? A outra rotina de tratamento de evento é a rotinas DOM tradicionais, né? Bom, as rotinas de tratamento de evento DOM foram introduzidas na especificação original do DOM. Elas são consideradas melhores que as rotinas de tratamento de evento HTML, tá? Porque permitem separar o JavaScript do HTML, tá? E a terceira é os ouvintes de eventos DOM nível 2, tá? Os ouvintes de evento foram introduzidos em uma atualização da especificação DOM. Eles agora são a maneira preferível de manipular eventos, certo? Vamos ver um exemplo de cada um agora. Rotina de tratamento de evento HTML. As versões anteriores da HTML incluíam um conjunto de atributos que podiam responder a eventos no elemento ao qual eles eram adicionados, certo? O código abaixo indica que quando clicar nesse elemento, tá, que é o elemento a função alert será invocada. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui uma tag A e dentro dela eu tenho um evento, tá, que é o onClick. Então quando eu clicar nesse A, ele vai realizar, né, uma ação, ele vai realizar essa função aqui, ó, um alert, tá? Ele vai alertar para você essa string, ó. Você clicou no botão e exibiu esse alerta, tá? Vamos aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai para o nosso VS Code executar esses exemplos, tá? Rotinas de tratamento de evento DOM, tá? O Event Handle. É um bloco de código que será executado quando o evento for disparado. Exemplo, eu tenho um botão, tá? Ó, um button, e aí eu tenho uma função, tá? A função se chama showMessage. E dentro dela eu tenho um alert, tá? Que vai alertar uma string, beleza? E aí, a gente faz o primeiro passo que a gente leu anteriormente, que é o quê? Selecionar o elemento que a gente deseja realizar o evento, tá? Que nesse caso aqui é esse botão, ó, tá?
Então a gente cria uma variável e aí seleciona o elemento, né, o button, e coloca aqui o evento, um click, né? E quando a gente clicar no botão, ele vai invocar essa função aqui, ó, show message, tá? Que vai exibir um alert na nossa tela, beleza? A gente vai ver daqui a pouco esse exemplo no nosso VS Code. Vamos com calma. Bom, ouvintes de evento ou event listening, tá? Escutam um evento acontecendo e o manipulador é o código que roda em resposta a este acontecimento. Por exemplo, eu tenho um button, né? E aí eu seleciono primeiramente o elemento, tá? Com query selector. A gente viu isso aqui na aula passada, né? E aí eu defino aqui, ó, quando eu pego o meu elemento, né? O add event listening, tá? E aí dentro dele eu passo o tipo de evento que eu quero, né, realizar como primeiro parâmetro, ó. Eu quero o evento click. E no segundo parâmetro eu faço aqui uma função anônima, tá? Eu estou dizendo que quando eu clicar nesse botão, ele vai invocar uma função anônima, tá? E essa função ela vai alertar essa string aqui, tá? Ó, na tela. Beleza? Bom, eu deixei aqui no Notion para você alguns tipos de eventos que existem, tá? No JavaScript. E aí você pode pesquisar, eu deixei umas referências no final do Notion, e aí você pode pesquisar mais a fundo para entender mais sobre os eventos. Mas eu deixei os principais eventos aqui no Notion, tá? Ó, eventos de UI, tem um load, unload, erro, resize, scroll, eventos de teclado, key down, key up, key press, tá? E aí eu botei aqui a descrição para você dar uma lida, beleza? Eventos de mouse, tem o click, o double click, o mouse down, mouse up, mouse move, mouse over, mouse out, tá? O evento de Fox, né? Fox, Fox in, Blue, Fox out. Eventos de formulário, tem vários, tá? Ó, input, change, submit, reset, cut, copy, paste, select. Eventos de mutação de DOM, tá? Ó, deixei também para você dar uma lida, tá? E aqui chegou o ponto mais importante quando a gente está trabalhando com evento, que é o quê? O objeto event, tá? O objeto event, quando um evento ocorre, o objeto event exibe informações sobre aquele evento que foi realizado, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui o elemento A, né? E eu coloquei um ID para ele chamado user. E quando eu clicar, vai acontecer alguma coisa, tá? Ó, então vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente vê essa parte aqui, que é a de selecionar o elemento. Segundo a gente vê aqui a nossa função, tá? Então aqui eu selecionei, né, ó, através do ID, get element by ID, né, o nosso elemento, ó. E o ID dele é user. E adicionei o add event listening, tá? Nesse elemento, ó. E aí o tipo do evento é o click. Quando eu clicar nesse elemento A, ele vai executar aqui como segundo parâmetro essa função, tá? Ele chama ela e acontece aqui o código, tá? Bom, quando ele invoca a função, o que é que acontece? A gente passou aqui um parâmetro, né? Uma letra E, você pode ver ela em outros códigos e você já vai entender o que é essa letra E. Essa letra E, ela é a abreviação de evento, tá? Event. E aí a gente não escreve event, né? A gente coloca o E, tá? E aí a gente criou aqui uma variável chamada target, né? Que significa alvo, e atribuiu a ela aqui esse alvo, né? Que a gente clicou, tá? O event, que é o objeto, tá? O objeto do evento, beleza? A gente vai já ver na prática, você vai entender melhor. E aí a gente pegou aqui o evento que foi clicado, tá? Eu cliquei e ele vai retornar o elemento que foi clicado, que é o A, tá? E aí ele deu um console aqui, ó, no target, né, que é no alvo, e a saída dele, ó, vai ser exatamente o elemento que a gente clicou. Então, quando a gente especifica o objeto, né, event, e nesse objeto eu tenho propriedades, e uma delas é esse target, tá? Quando eu coloco aqui um console log, eu consigo visualizar o que foi que eu cliquei, né, que foi o elemento A, certo? Se eu colocar um console log aqui só no E, né, de event, que é o parâmetro da nossa função, ele vai retornar, ó, um objeto, né? E aí vai retornar várias propriedades e métodos para você poder visualizar, beleza? Bom, o objeto event, né? Ele vai ter várias propriedades, tá? Algumas delas é o target, o type, o cancelable, beleza? Essas aqui são as principais, mas existem mais, beleza? Sobre ainda o objeto event, né? Existem alguns métodos, os mais utilizados são o prevent default e o stop propagation, certo? Eu deixei aqui uma referência, tá?
da documentação do Mozilla Developers. Você pode clicar aí e ver e ler um pouco para se aprofundar mais sobre os eventos, para você entender mais alguns conceitos, caso tenha alguma dúvida. Lembrando que qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar te respondendo e te dando suporte, beleza? Então vamos agora fazer esses exemplos no nosso VS Code para a gente ver na prática, beleza? Então vamos para o nosso VS Code. Bom, pessoal, aqui eu estou com o meu VS Code aberto, tá? E aí, para agilizar a nossa aula, eu já criei aqui uma pastinha dentro da pasta treinamento, tá? Chamada Eventos. E dentro dela você vai criar um arquivo HTML e um arquivo de script, tá? No arquivo HTML você inicia a estrutura de um arquivo HTML e aqui embaixo, próximo ao tag de fechamento body, você coloca aí a tag de script para a gente chamar esse arquivozinho aqui, tá? Ó, JavaScript, certo? Que é onde a gente vai inserir os nossos scripts, beleza? Então vamos lá, vamos realizar os exemplos que a gente viu lá no Notion. Tá? Bom, primeiramente, antes da gente sair escrevendo aqui o nosso código, vamos iniciar nosso servidor para a gente ver no nosso browser preview os resultados, tá? Pronto, ó. O servidor foi iniciado na porta 5500, certo? Ele vai abrir no navegador o local, tá? Mas a gente não vai utilizar aqui o browser, a gente vai utilizar o browser preview. Aí eu venho aqui nessa opçãozinha, né, do Firebug, clico nela aqui, e clico aqui, ó. E aí automaticamente ele vai abrir aqui o Browser Preview embutido no nosso VS Code, tá? Bom, aqui ele já abriu, tá? Para mim, o Browser Preview. E aí, a gente vem aqui na URL, ó, e digita localhost, o número da porta, 5500. E aí a gente atualiza aqui. Ele já inicia aqui o debug, tá? O browser embutido. Pronto, aqui ele já cai na minha pastinha, que é essa parte aqui que a gente estava visualizando, beleza? E a gente vai vir aqui na aula de hoje, que é eventos. E ele vai habilitar aqui, ó, Live Reload habilitado. Beleza, ele já está vendo aqui o nosso arquivo. Bom, pessoal, o primeiro exemplo, né, é o exemplo utilizando rotinas de tratamento de eventos HTML, né? Que é aquela má prática que muitos programadores utilizam, tá? Que é a seguinte forma, ó. Vou tirar aqui essa barra, pronto. Seguinte, ó, alguns desenvolvedores fazem isso aqui, ó. Não é que é errado, funciona, mas é uma má prática, tá? Aí digita aqui, ó, onClick, tá? E aqui ele chama a função, né? Vou chamar aqui um alert, tá? E aí, coloco aqui a string, ó. Olá, developer. E aqui eu vou colocar um texto, clique aqui e vou salvar. Pronto, ele automaticamente fez o reload aqui. E quando eu clicar, vamos ver se ele invoca a nossa função. Ó, tá vendo aqui? Ele tá retornando aqui o alerta, ó. Como o browser é um browser embutido no VS Code, o alerta é diferente. Mas se você estiver visualizando num browser navegador fora a parte, um Chrome, um Mozilla, o alert ele vem aqui no meio da tela, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui seria a rotina de tratamento de evento HTML, tá? Que é uma versão bem antiga que muitos desenvolvedores ainda utilizam até hoje, certo? Bom, agora a gente vai ver um exemplo utilizando as rotinas de tratamento de evento DOM, tá? O Event Handle, beleza? Então vamos ver aqui um exemplo na prática, certo? Vou apagar aqui, vou colocar aqui a tag button e dentro dela eu vou adicionar um texto. Clique aqui, tá? E aí, lá no nosso arquivo de script, a gente agora vai adicionar um script, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma função, tá? Function. E aí eu vou colocar aqui o nome da minha função. Show message. E dentro da minha função, eu vou chamar aqui a função alert novamente, tá? Vou colocar aqui um string, ó. Pronto. Aí aqui fora da minha função, eu vou criar uma variável, tá? Chamada btn. E aí, lá no meu documento HTML, né? Eu uso aqui, ó, documents, tá? Ponto. E aí eu quero pegar
aquele button, né? Como é que a gente pega aquele elemento lá? Com o query selector, tá? Query selector, e aí eu coloco aqui o nome da tag, né? Button, certo? Beleza, e aí, agora eu tenho aqui meu elemento nessa variável chamada btn, eu vou colocar aqui, ó, ponto, operador de membro, on, click, tá? Quando eu clicar nesse elemento, eu quero que ele execute a função ali que eu fiz ali em cima, tá? Ó, chamada show message, certo? E aí eu vou salvar, ele vai renderizar aqui e automaticamente, ó, ele já exibiu aqui, né, ó. Mas aí vamos clicar aqui para a gente ver o nosso evento acontecendo, tá? Ó, cliquei, ele exibe aqui a mensagem, tá? Beleza? Então tá aqui, ó, apareceu a mensagem. Se inscreva no canal, certo? Pronto, vamos ver agora o objeto events, tá? Vamos voltar aqui para o nosso HTML e a gente agora vai ver na prática como funciona o objeto events, tá? Eu vou colocar aqui a tag A, certo? Vou colocar aqui sem link cego, e vou colocar um ID chamado user. E aqui eu vou colocar um texto chamado click, certo? E lá no nosso arquivo JavaScript, eu vou apagar isso aqui e vou escrever outra função. Function click element, tá? O nome da minha função. E dentro da função aqui eu vou passar um parâmetro aqui, tá? Chamado esse é de event, tá? E aí dentro da função eu vou criar uma variável, né? Chamado target. Target quer dizer alvo, né? Aquele alvo, beleza? E aí, ó, quando a gente digita add event e utiliza o operador de membro, a gente consegue ver as propriedades desse evento, tá? E a gente vai utilizar aqui o target, beleza? Que é o alvo. E aí a gente vai exibir aqui no nosso log, tá? Console log, essa variável que a gente criou, chamada target, tá? Bom, eu vou colocar outro console log para a gente ver o que é esse tá? Que é de event, beleza? Pronto, declarei minha função, agora eu vou aqui, fora da função, declarar uma variável chamada el, de elemento, tá? E aí lá no meu documento, document, operador de membro, vou pegar aqui get element by id, que eu coloquei um id lá, né, chamado user, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, nesse elemento adicione um evento chamado click, tá? Eu utilizo add event listening, adicione o ouvinte, né, esse evento de ouvinte, beleza? E aí eu coloco aqui, ó, o tipo de evento que eu quero, né, que é o click, o evento que eu quero realizar, beleza? E agora eu chamo aqui a função que eu declarei aqui em cima, tá? Ó, click element, tá? E aí eu coloco aqui o terceiro parâmetro, false, e tá pronto o nosso exemplo. Vou clicar, ele vai fazer aqui um refresh, beleza? Deixa eu fechar aqui o alerta. Aqui ele já exibiu um erro no meu log aqui, mas eu vou clicar aqui para a gente ver o resultado. Cliquei, ó, ele já retornou aqui o primeiro, né? O primeiro log, tá? Ó, que foi o alvo, né? O que foi que eu cliquei? Eu cliquei no elemento A que tem um ID chamado user, né? Que a gente definiu aqui no nosso HTML, tá? Ó, um elemento A com o ID user, beleza? O segundo log é o ezinho aqui de event, tá? E aí ele retorna, ó, mouse event, né? E ele vai retornar aqui, ó, várias coisas, tá? Propriedades e alguns métodos do objeto event, tá? E aí quando a gente clica, ele exibe aqui o log, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Sobre eventos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te dando um suporte melhor, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!